Olá, pronto para mais uma aula de português? Sim, se és do 7º ou do 8º ano, vamos começar agora a nossa aula. Eu chamo-me Teresa Cadete Sampainho e sou a tua professora de português. Vou estar contigo nos próximos 30 minutos. E vamos começar já com a resolução do desafio que te deixei na última aula. Recordas-te? Pois bem, tinhas que propor um provérbio relacionado com o filme dos pássaros. Recordas-te do filme dos pássaros? Exatamente. O provérbio tinha que funcionar como uma moral da história, como um ensinamento que se retira daquele vídeo. E eu tenho aqui uma proposta de 2 provérbios que vão no mesmo sentido. Ora vê, a justiça tarda mas não falha ou não falta, ou a justiça não dorme. Estes são 2 provérbios adequados, porquê? Porque os passarinhos que troçaram tanto do maior, no fim, viram-se numa situação ridícula que os transformou a eles em motivo de chacota. No fundo, no fim, foram eles que foram ridicularizados. E daqui passamos para a nossa aula de hoje, a aula número 13, ainda sobre o tema Iguais na Diferença. E hoje o título da nossa aula é Quando a discriminação é um drama. A discriminação. Sabes o que significa discriminação? Vamos ver. E vamos começar por descobrir a diferença entre 2 palavras que utilizamos com muita frequência. Igualdade e outra que eu já te mostro. Então, observa esta imagem. Nesta imagem, houve uma tentativa de proporcionar as mesmas circunstâncias a 4 pessoas. Agora, todas as 4 pessoas receberam uma bicicleta igual. Temos igualdade, não é verdade? Pois é, mas a primeira senhora, a senhora que está ali de cadeira de rodas, não vai poder usar aquela bicicleta. O senhor que vem a seguir é demasiado alto para a bicicleta, vai bater com os joelhos no guiador. A bicicleta parece-me adequada para a senhora, mas para aquela criança é pequena demais. Então, tentamos ser justos, tratar da mesma forma pessoas que são diferentes e correu mal. Porque o importante é que haja equidade. Exatamente. Equidade é a igualdade transformada em justiça. Porque vamos proporcionar às pessoas as condições para terem acesso a um passeio de bicicleta, tendo em conta as suas características. Então, a senhora que se desloca de cadeira de rodas tem uma bicicleta adaptada. O senhor que é muito alto tem uma bicicleta adequada ao seu tamanho, a senhora manteve a bicicleta dela e o menino tem uma bicicleta mais pequena. Concordas? Percebeste a diferença entre igualdade e equidade? Pois bem, a garantia da equidade, a garantia de que não há discriminações, está consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo número 2. E também na nossa Constituição, na Constituição da República Portuguesa. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi o documento que eu escolhi por ser mais abrangente e por ser nele também que se baseia a nossa Constituição, todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, portanto, na Declaração Universal, sem distinção alguma. E quando se fala de distinção, falamos da raça, da cor, do sexo, da língua, da religião, da opinião política ou outra, da origem nacional ou social, da fortuna, do nascimento ou qualquer outra situação. Quer dizer que todos temos direitos às mesmas coisas. Temos é que conseguir atingi-las e, para conseguir atingir as mesmas condições de vida, temos que ser tratados com equidade, isto é, com justiça. As nossas características individuais têm que ser tidas em conta. Só que nem sempre isso acontece. E continua a haver discriminação, como vês naquela imagem, não é? E como vimos na última aula, lembras-te do texto Ser ou Não Ser Diferente? Em que aquele rapaz tinha que decidir se fingia ou não fingia para se sentir integrado num grupo. Pois bem, muitas vezes na nossa vida nós temos que prescindir ou somos tentados a prescindir da nossa individualidade e a fingir. E nessas alturas usamos o quê? Sim, uma máscara. E é de máscaras que eu estou a falar agora, mas não são as máscaras que tu estás habituado a ouvir e a usar neste momento. Não. São máscaras que existem na vida do homem desde há muitos anos, desde os primórdios da civilização. E, por exemplo, nos rituais chineses
nas passagens do ano, por exemplo. Os nossos caretos transmontanos que foram elevados à categoria de património imaterial universal, festejaram essa data pela primeira vez este ano, essa elevação pela primeira vez este ano. As máscaras do Carnaval de Veneza, tão sofisticadas e tão bonitas, e as máscaras da representação teatral. É disto que vamos falar hoje, é deste tipo de texto, da representação teatral, que nós vamos hoje falar. Porque era preciso usar máscara para representar. E para isso vamos ouvir e ver agora uma pequena animação que nos conta a história do teatro. Tenha atenção porque vai haver perguntas a seguir. A representação teatral já existe há muitos anos, pois os homens primitivos faziam uma espécie de danças dramáticas ou rituais de celebração ou agradecimento. E mais tarde faziam-se rituais para tentar acalmar os efeitos da natureza, procurando harmonizar-se com ela. O teatro, tal como o conhecemos, nasceu mais tarde na Grécia e desenvolveu-se a partir das festas ditirambos, em honra do deus Dionísio, durante as quais se realizavam concursos entre autores de textos dramáticos, ou seja, dramaturgos. Inicialmente, havia apenas 2 grandes géneros e os autores concorriam com 3 peças trágicas e uma comédia, pois na altura o género trágico era mais importante. Tinham também de compor a música para as suas peças, treinar o coro, criar coreografias de dança e até podiam representar, eles próprios, uma personagem. O teatro era considerado uma parte essencial na educação dos gregos. Por isso, construíram recintos de teatro que eram grandes auditórios ao ar livre, muito imponentes. Os atores eram exclusivamente do sexo masculino e, para representarem papéis femininos, usavam máscaras como esta e esta. Por isso, estas máscaras permanecem ainda como os símbolos do teatro. Exatamente, aquelas máscaras que te mostrei inicialmente e que surgiram outra vez agora no vídeo. Então, vamos verificar se as afirmações que eu te proponho aqui são verdadeiras ou falsas. Vamos lê-las. As representações teatrais tiveram início na Antiguidade Clássica. Terá sido na Antiguidade Clássica ou terá sido antes? Terá sido antes, eventualmente, não é? Portanto, afirmação falsa. O teatro, tal como o conhecemos, nasceu na Grécia Antiga. Exatamente, aquilo que faz diferença aqui é ser tal como o conhecemos, com as características que atribuímos hoje ao teatro. E, portanto, esta afirmação é verdadeira. Aos autores de textos dramáticos dá-se o nome de dramaturgos. Exatamente, daí que eu tenha escolhido para o título desta aula, quando a discriminação é um drama. Brincar aqui um bocadinho com as palavras. É verdadeira a afirmação. Nos primórdios do teatro havia apenas 2 géneros teatrais. Sim, representados pelas máscaras. E quais eram os géneros? A comédia e a tragédia. A comédia com a máscara sorridente, a tragédia com a máscara triste. Os dramaturgos limitavam-se a escrever as suas peças. Seria mesmo assim? Talvez não. Portanto, eles teriam outras atribuições, teriam outras funções. E, portanto, depois vamos corrigir esta afirmação que é falsa. E as personagens eram representadas por atores e atrizes, isto é, por homens e mulheres? Também não. A representação era um exclusivo dos homens. E vemos que aqui, no início, também havia discriminação. Então vamos corrigir as afirmações falsas. As representações teatrais tiveram início na Antiguidade Clássica? Não. Muito antes, desde as primeiras civilizações, desde os primeiros grupos de homens, que eles se organizaram, os homens mais primitivos faziam rituais, celebrações, até para conseguir o favor da natureza, para controlar os elementos naturais. Os dramaturgos limitavam-se a escrever as suas peças? Não. Os dramaturgos compunham as músicas, faziam coreografias, representavam, ajudavam na encenação das peças, portanto, eles eram multifacetados, tal e qual como Gil Vicente, um autor que tu vais conhecer, se estás no 8º ano, no próximo ano. E, por fim, as personagens eram representadas por atores e atrizes? Não. Era por isso que os homens tinham de usar máscara, precisamente porque eles desempenhavam papéis femininos. E agora
vamos recordar as características do texto dramático. Sim, quando eu digo recordar é mesmo verdade, porque tu já as deves conhecer. E vamos voltar a ver um pequeno filme, está bem? Tenha atenção, porque ao longo do filme vão aparecer informações que eu depois vou sistematizar, está bem? O texto dramático divide-se tradicionalmente em atos. Os atos correspondem a grandes núcleos de ação e distinguem-se normalmente por uma pausa na representação. Muitas vezes, essa pausa é usada para proceder a mudanças no cenário. Por sua vez, os atos dividem-se em cenas. As cenas começam e acabam com a entrada e/ou a saída das personagens da ação. No texto dramático podemos distinguir o texto principal, ou seja, as falas ditas pelas personagens, que correspondem ao texto que ouvimos durante a representação e surgem a seguir ao nome das personagens. E o texto secundário, as indicações cênicas, também conhecidas por didascálias. As indicações cênicas surgem em itálico e/ou entre parênteses e não devem ser lidas ou ditas. São informações deixadas pelo dramaturgo sobre a luz, o cenário, o som, o comportamento das personagens, os gestos, o vestuário, etc., e que ajudam a recriar a representação teatral. Pois bem, vamos então à sistematização e tu já sabes que o texto dramático se destina à representação. Isto é, o dramaturgo, quando escreve o texto dramático, pensa como é que ele vai resultar em palco, não pensa como é que ele vai ser lido pelo leitor. No entanto, ele pode ser lido, de facto. E está dividido em atos e em cenas. Os atos dependem da mudança de espaço. Isto é, sempre que o cenário tem de mudar, sempre que se muda de espaço, muda-se de ato. Porquê? Porque tem que se mudar tudo no cenário, não é? Imagina tu que aqui, no estudo em casa, mudávamos a sala de aula sempre que mudava a disciplina. Havia uma paragem, tinha que mudar tudo. Era um intervalo. E no teatro é assim também. As cenas mudam, fazem parte dos atos, são internas aos atos e mudam sempre que entra ou sai uma personagem de cena. Portanto, a estrutura externa, quando nós formos a um livro que tenha uma peça de teatro, vamos perceber que aquela peça de teatro tem tantos atos e dentro de cada ato tantas cenas. Está bem? É isto a estrutura externa. E avançamos agora para o tipo de texto do texto dramático. Exatamente. No texto dramático não há narrador. Não é? Pelo menos atualmente não há narrador. No teatro clássico havia o coro, mas no texto dramático, por regra, não há narrador. Há o texto principal, que são as falas das personagens, e o texto secundário, que são as indicações cênicas ou didascálias. E a verdade é que nós, se formos ler uma peça de teatro, encontramos isto tudo lá. Mas quando vamos ao teatro, só ouvimos as falas e vemos a representação. Isto é, todas as informações que aparecem no texto entre parênteses ou em itálico são percepcionadas por nós. A luz, o som, a movimentação das personagens, aquilo que está no cenário, a maneira como as personagens estão vestidas, tudo isso são indicações cênicas concretizadas na representação. Compreendeste? Aqui acontece exatamente o mesmo. Temos um cenário, temos luzes, temos som, é exatamente a mesma coisa. Então, vamos avançar agora e conhecer um bocadinho da sociedade onde surgiu, que foi o berço do teatro, a sociedade grega da Antiguidade Clássica, e vamos perceber que também na Grécia, e tu sabes isto porque aprendeste na história, nasceu a democracia. Quando a democracia nasceu não era exatamente como é agora. Observa aquela banda desenhada e explica-me porque é que as pessoas vão diminuindo, porque é que vai diminuindo o grupo de pessoas e porque é que o balão que diz viva acaba por desaparecer. Acompanha a leitura comigo e a observação e tenta descobrir o que é que motiva isto. Toda a gente pode votar, anuncia o tribuno. Viva! Baril! E baril é uma palavra que tu se calhar não conheces, significa fixe. Estão todos entusiasmados com esta notícia, não é? Todos podem votar. Mas depois o tribuno acrescenta, exceto as mulheres, é claro.
Continua a reação entusiasta. Um bocadinho menos gente, o balão mais pequenino. Nenhum escravo tem direito a voto. Sim, na Grécia Antiga havia escravatura. Era muito diferente daquilo que nós vivemos hoje. Continua a diminuir o tamanho do balão e a assistência também vai ficando com menos pessoas. Nem os pobres, certamente. Portanto, quem era desfavorecido economicamente também não podia votar. Menos gente a gritar viva, menos gente na assistência. E ninguém abaixo dos 30 anos. Portanto, os jovens adultos também não podiam. Quem é que restou? Apenas um. Portanto, com tanta discriminação, com tanta exclusão, acabou por ficar apenas uma pessoa a dizer baril. Está bem, sou só eu que voto. Era assim no tempo de Aristófanes. Aristófanes é um escritor grego, o maior representante da comédia antiga, que escrevia peças de teatro com um cariz satírico. Ele pretendia criticar a sociedade da sua época e é com ele e com outros autores como ele que nasceram os nossos humoristas. É nele que eles se vão basear. Os nossos humoristas leram certamente Aristófanes e inspiram-se nas piadas de Aristófanes para, através do seu humor, criticar a sociedade, fazendo-nos rir. E tem atenção a isto que eu acabei de dizer, porque vais-te lembrar, se Deus quiser, desta frase que eu disse no próximo ano, se estiveres no 9º ano e quando der Gil Vicente. Então Aristófanes escreveu uma peça chamada As Mulheres no Parlamento, entre outras. Esta, muito especial. E a peça começa pela apresentação do argumento, da contextualização, de como tudo se passa. Lê comigo. As mulheres, por instigação de uma entre elas, decidiram deitar mão a todo o tipo de manobra para parecerem homens e, presentes na Assembleia, convencê-los a entregar-lhes o governo da cidade. Uma delas, Praxágora, de tocha em punho, vem cá fora, de acordo com o combinado, e diz: ó olho brilhante. Então, que situação é que nós temos aqui? Temos uma combinação entre mulheres. Elas combinaram organizar-se para tentar obter o governo da cidade, convencer os homens a dar-lhes o governo da cidade. Combinaram-se e agora vão reunir. E aquela frase, ó olho brilhante, é a senha para todas se encontrarem à noite. Vamos ver então o diálogo entre elas. Primeira mulher. Vem aí a mulher do taberneiro de tocha em punho. Praxágora. Lá vêm elas e uma multidão de outras mulheres, a fina flor da cidade. Praxágora. Pois então façam favor de se sentar para eu me certificar, agora que vos vejo reunidas, se todas cumpriram o que se combinou nos ciros. Pois bem, temos aqui a indicação das personagens, que até agora são duas, não é? E temos menção ao tempo e ao espaço nas próprias falas das personagens. Não temos indicações cênicas, mas podemos concluir que se passa à noite, porque a primeira mulher traz uma tocha para iluminar. Podemos concluir que é na cidade e que o espaço social, a classe social a que estas mulheres pertencem, é uma classe social privilegiada, é a fina flor da cidade. E também percebemos que antes disto algo se passou. Foram os ciros, um festival exclusivamente feminino em que elas se encontraram e combinaram esta reunião também e esta missão de tomarem o poder. Vamos continuar a ler o texto. Primeira mulher, eu cumpri. Para já tenho os sovacos peludos que nem uma mata, como ficou combinado. E mais, de cada vez que o meu marido saía para a ágora, eu untava-me da cabeça aos pés e pespegava-me o dia inteiro ao sol a torrar. Pois bem, o que é que nós temos aqui? Temos as estratégias utilizadas para conseguirem passar por homens. Não é? Ela deixou de fazer a depilação, ficamos a saber que na Grécia Antiga as mulheres já faziam depilação e aproveitava a ausência do marido para se bronzear. E porquê? Porque as mulheres não saíam muito nestes tempos e tinham a pele muito mais branca do que os maridos. Então ela aproveitou para se bronzear. E temos também mais uma, a segunda mulher, a dizer: também eu, a primeira coisa que fiz foi atirar com a navalha pela porta fora. Também deixou de fazer depilação, para ficar coberta de pelos e não parecer mulher.
Praxágora. E barbas? Vocês têm aquelas barbas que nós assentámos ter todas? Portanto, tinham combinado usar barba. E avançando, Praxágora às restantes, e vocês têm alguma coisa a dizer? Primeira mulher, estão a dizer que sim com a cabeça. Portanto, nós percebemos aqui a movimentação das personagens. Bom, quanto ao resto, estou a ver que cumpriram tudo à risca. Têm sapatos, bengalas, roupas de homem, tal como combinámos. Portanto, mais estratégias. E a primeira mulher diz também, cá por mim, tenho o bastão do Lâmias que lhe apanhei enquanto estava a dormir. Aproveitar a distração do marido e apropriarem-se de elementos de roupa, de sapatos, de outros adereços que as poderiam fazer confundir com homens. E a única indicação cénica que temos ali é às restantes, que mostra como Praxágora se tem que movimentar em palco e se tem que dirigir às outras mulheres. E vimos assim como era a realidade na Grécia Antiga e como havia discriminação naquela altura e também a consciência dessa discriminação. Aristófanes tinha essa consciência e criticou-a. Agora, vamos passar a Malala. Recordas-te de Malala? Eu falei nela na aula que dedicámos a Anne Frank. Lembras-te? Não foi assim há tanto tempo. Vamos ver um vídeo sobre Malala e eu vou pedir-te que dês atenção a estas perguntas, como é hábito, que registres as palavras-chave das perguntas para teres atenção durante o vídeo à informação que te permitirá responder. Então, o que distingue Malala das outras meninas, isto é, o que é que a torna diferente? Depois, no seu discurso nas Nações Unidas, portanto, tens que dar atenção à parte em que ela está a discursar nas Nações Unidas, a quem é que Malala se refere por ser ainda discriminado? Portanto, quem é que ela considera que sofre ainda discriminação? Depois, explicar o que, no entender de Malala, é a única condição para mudar o mundo. Há uma condição básica no entender da Malala. Tens que descobrir qual é. Apesar de se ter tornado famosa, os conterrâneos de Malala ainda não sentiram mudanças na sua realidade. E eu quero realçar aqui que é à data deste vídeo. Está bem? Entretanto, algumas coisas mudaram e eu já te vou explicar porquê. E tens que justificar esta afirmação. Então, vamos ver o vídeo. No grupo de amigas, Malala parecia uma jovem igual às outras no Vale de Swat, a mais de 200 quilómetros de Islamabad. Mas o que distingue Malala é uma força fora do comum para lutar pelo que acredita, o direito à educação. Meses depois, Malala foi baleada na cabeça por talibãs ao regressar da escola num autocarro. Sobreviveu, tornou-se um símbolo mundial da luta pela educação. No dia em que fez 16 anos, foi homenageada nas Nações Unidas. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. Sob o olhar comovido dos pais e do irmão, Malala confirmou a maturidade e a perseverança que a distinguem. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. A frase tornou-se quase um hino e promove agora a biografia da jovem paquistanesa. O livro, lançado esta semana, foi recebido com entusiasmo no Paquistão. लोग चूँकि मलाला को पीस के हवाले से बहुत पसंद करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की बड़ी डिमांड है इस किताब की। ये इस बात की सबूत है कि मलाला ने ये साबित किया है कि पुख्तून दहशतगर्द नहीं है। Malala já não mora aqui, vive a milhares de quilómetros em Londres, longe das ameaças de morte dos talibã. Mas no Vale de Swat há quem espere o apoio de Malala. तो अभी तक अगर मलाला को इतने सारे अवार्ड दिए जा रहे हैं तो इसमें स्वात के अवाम के लिए कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। उन्होंने अभी तक मलाला ने एक भी स्कूल तामीर नहीं किया तालीम के लिए। O Paquistão é o segundo país do mundo com maior número de crianças fora da escola, 5 milhões.
A história de Malala não acaba na última página do livro. A jovem paquistanesa é uma das favoritas para o Nobel da Paz. Pois é. E ficámos a saber que Malala, nesta altura, era uma das favoritas para o Nobel da Paz. E posso dizer-te que em 2014 ela o recebeu, efetivamente, e que se fez justiça. E aproveito agora para te dar uma informação e para corrigir uma informação que eu dei errada aqui na aula. Lembras-te do Gandhi? Aquele senhor que dizia que temos que ser a mudança que queremos ver no mundo? Pois é, eu disse-te que ele tinha recebido o Prémio Nobel e não recebeu. Foi nomeado 5 vezes, mas nunca o recebeu. Infelizmente para ele não se fez justiça. Mas para Malala sim. Malala tem agora 23 anos. É uma jovem que tem uma fundação, recebeu o Prémio Nobel e está a ajudar as comunidades que são discriminadas, principalmente as crianças que não têm acesso à educação. E vamos agora responder às perguntas que te apresentei antes. Vamos lá. O que é que distingue Malala das outras meninas? Sim, porque Malala é diferente, não é? Ela tem a força da convicção, ela tem a força das suas certezas. Exatamente. Ela sabia que a defesa ao direito da educação era essencial. É um direito que não pode ser negado às crianças e às meninas em particular, que era aquilo que acontecia na realidade dela, não é? Portanto, o que distingue é a força da sua convicção na defesa do direito à educação das crianças em geral e das meninas em particular. E avançamos para a segunda pergunta. No seu discurso nas Nações Unidas, a quem é que Malala se refere por ser ainda discriminado? Lembras-te? Eu pus esta imagem aqui para te ajudar. Quem é que ainda é muito discriminado em determinados países, em determinadas culturas? As crianças e as mulheres, exatamente. Portanto, Malala refere-se às crianças e às mulheres que ainda são discriminadas em algumas partes do mundo, nomeadamente no Paquistão, onde 5 milhões de crianças, na altura em que este vídeo foi feito, não tinham acesso à escola. É quase metade de Portugal. Vamos avançar. Explica o que, no entender de Malala, é a única condição para mudar o mundo. E aqui eu não te pus imagem, porque eu acho que tu ouviste bem. Sim, é isso mesmo. É a educação. É a educação que pode mudar o mundo. E ela tem uma frase que ficou conhecida e de que eu gosto muito, não fosse eu professora, que é: uma criança, uma professora ou um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Aqui estamos nós. Eu, professora, tu aí em casa, uma caneta e um livro, a aprender a pensar, a aprender a ter uma atitude crítica em relação àquilo que nos rodeia, para depois podermos mudar o mundo. E vamos avançar. Apesar de se ter tornado famosa, os conterrâneos de Malala ainda não sentiram mudanças na sua realidade. Porquê? De facto, naquela altura, até havia uma certa angústia. Ouviste aquele senhor a dizer: ela ganhou tantos prémios, de que é que isso nos serviu? Temos escolas destruídas, não temos uma única escola aqui. Naquela altura era verdade. Só que, entretanto, a imagem que vês ali mostra Malala quando regressou ao seu país após o atentado, a primeira vez. E nessa altura ela foi à inauguração de uma escola e ajudou a construir escolas no Vale de Swat. Portanto, a resposta a esta pergunta é, de facto, que naquela altura ainda não havia sequer uma escola na região. Mas agora eu posso te dizer que já há. Efetivamente, Malala ajudou a mudar a realidade das crianças do seu país. Está bem? E aproximamos-nos do final da aula. Tenho um desafio para ti. É um desafio muito fácil que conjuga aqui aquilo de que falámos hoje. Por um lado, o texto dramático e, por outro lado, a vida de Malala. Então, deverás escrever uma pequena cena que pudesse incluir numa peça de teatro, recriando um episódio da vida de Malala. E podes imaginar, podes-te basear naquilo que ouviste hoje no vídeo, naquilo que conheces sobre a vida de Malala, mas tens que respeitar as características do texto dramático obrigatoriamente. Isto é, usar as indicações cênicas entre parênteses, usar as falas das personagens e não usar narrador. Combinado? Então, vamos sistematizar. O que é que fizemos hoje? Percebemos que a discriminação é um drama para muita gente que ainda é discriminada, que igualdade e equidade não são a mesma coisa. Explorámos imagens, vimos a máscara como símbolo do teatro, conhecemos a história do teatro, lemos
o texto de Aristófanes e conhecemos um bocadinho mais de Malala. Até à próxima aula. Fica bem!